Muita gente querendo viajar e a gente já está vendo aí manifestação dos funcionários das empresas aéreas, dos aeronautas especialmente. Renan, já 1h09 de paralisação. Há impacto por aí? Há aeronaves que deixaram de decolar? O sindicato está cumprindo aquela determinação da Justiça Trabalhista de manter 90% do pessoal trabalhando ou não? Bom dia, Renan. Tudo bem, Colombo? Ótimo dia para você. Boa semana para todo mundo que está com a gente aqui na CNN Brasil. Vou responder a primeira pergunta. Sim, olhando o painel rapidamente aqui, visualmente eu já acompanho pelo menos 5 voos espalhados aí pelo Brasil. A gente está falando de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, das principais companhias que operam aqui em atraso. Então, que a gente já percebe que sim, tem algumas pessoas já procurando algumas alternativas para saber que horas irão conseguir embarcar. A segunda pergunta, conversando aqui com alguns sindicalistas, com alguns funcionários que aqui estão, a gente está falando de piloto, copiloto, a tripulação de um modo geral, eles disseram que a orientação foi: venham até os aeroportos, para que possam cumprir as determinações, ou seja, se apresentem às empresas e aí sim fica a critério de cada funcionário, A gente sabe que até o momento alguns voos deixaram de decolar aqui de Congonhas, então isso pode gerar essa famosa bola de neve. Os sindicalistas dizem que não tem como prever quantos funcionários se irão aderir de fato, e respeitar o que foi proposto de 90% trabalhando e 10% paralisado. O fato é que a gente já tem essa movimentação. Estou junto do Reinaldo Macedo, só mostrar para vocês. Então aqui a gente tem os funcionários trabalhando. Vamos só lembrar que ainda ontem, houve uma discussão entre o Tribunal Superior do Trabalho apresentando uma nova proposta, a categoria rejeitou, então eles tiveram essa discussão, essa votação, mais de 76% dos associados foram contrários, então estão aderindo à greve, Algumas paralisações, portanto, acontecendo. A gente está aqui no aeroporto de Congonhas, também em Viracopos, Guarulhos, temos no Rio de Janeiro, Porto Alegre, BH, Brasília e Fortaleza. Obviamente a gente conversa aqui com o pessoal e a gente não tem muito como prever a dimensão desse impacto nesse momento. Fato é que a gente já tem pelo menos um pouco mais de 1 hora. O estabelecido era que eles ficassem das 6 horas até as 8 horas da manhã de braços cruzados e aí a gente sabe que a situação pode cada vez piorar muito mais, Daqui a pouquinho eu vou ali perto dos guichês das companhias para tentar conversar com alguém que está tentando embarcar, com alguém que está tentando remarcar, os seus bilhetes aéreos, justamente para entender como é que está essa situação agora. De momento a gente percebe que sim, o aeroporto é super movimentado, a gente está falando do segundo mais movimentado do país, a gente está falando de Congonhas, um dos principais destinos aéreos aí, essa ponte aérea São Paulo, Rio de Janeiro, e de fato a gente já percebe que começa a ser impactada. E aí eu vou trazer para vocês algumas reivindicações da categoria. Reajuste do salário com recomposição da inflação e ganho real, melhorias acima de tudo nas condições de trabalho e também definições. Eles reclamam bastante com relação às escalas, enfim, que seja divulgado de uma maneira que eles possam se programar. As empresas e os funcionários, acima de tudo, estão alegando que as empresas já estão começando a retomar depois de todo esse momento de pandemia, estão começando a melhorar as condições de seus serviços, então, por que não repassar isso aos funcionários? Por outro lado, a gente tem também a resposta do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, dizendo que o setor aponta e enfrenta, acima de tudo, um aumento do querosene da aviação e a desvalorização do real frente ao dólar. Esse é um ponto, então, que eles querem sim tentar chegar num acordo, mas de certa forma querem, acima de tudo, manter as atividades e que esse impacto não chegue nas pessoas que precisam embarcar, nas pessoas que precisam deixar as suas cidades, precisam viajar, principalmente nessa reta final de ano, Como você bem ressaltou, a gente está falando da primeira semana de férias escolar, a gente está falando de muita gente que se programou para viajar justamente nesse período do ano. Agora, fica aqui uma sugestão para aquela pessoa que for impactada diretamente. A gente tem uma informação do PROCON que esclarece que mesmo sendo causadora, mesmo as empresas não sendo, melhor dizendo, a causadora desse problema, é dever da companhia aérea ou então da agência de viagem prestar toda assistência para minimizar os transtornos ocorridos. Portanto, se você se sentiu lesado, se você tem algum problema com relação à sua viagem, procure a empresa, procure a agência de viagem. Essa é a orientação do PROCON,
o órgão aí que defende o consumidor, acima de tudo, para tentar achar uma solução para esse problema. Mas, nesse momento, a gente percebe sim que os funcionários estão de braços cruzados, pelo menos cumprindo aquilo que eles haviam acordado. A greve, portanto, segundo eles, vai acontecer diariamente, das 6 horas da manhã até as 8 horas da manhã, isso até a situação se resolver. Fato é que, olhando muito rapidamente aqui nos letreiros, naqueles informes, né, com os destinos, com os voos, a gente já tem pelo menos 5 voos das principais companhias aéreas já sendo impactados, voos esses que não precisaram até o momento ali, não tem nenhuma informação, serem remarcados, e sim com atrasos. E aí eles colocam até ali nos avisos, mais ou menos a previsão do atraso, 1, 2 horas. Mas conversando com o pessoal aqui no sindicato, eles disseram que tem inclusive aeronaves aqui no aeroporto de Congonhas, no solo, aeronaves essas que os próprios comandantes avisaram os tripulantes e avisaram os passageiros que estão dentro dessas aeronaves que não irão decolar, pelo menos de momento, até segunda ordem. Então é uma situação bastante complicada. Imagina você, Colombo, chegando no aeroporto, seu voo está atrasado. Esse é um ponto. Imagina você já dentro de uma aeronave e a tripulação e o comandante avisando que pelo menos por enquanto não irá decolar. Enfim, uma situação bastante complicada que a gente sabe que, além de tudo, enfim, tirando aqui as reivindicações da categoria, dos funcionários, a gente sabe que tem muita gente que precisa do serviço, né? Precisa viajar, porque é começo de semana, tem gente que programou férias, tem gente que precisa viajar para trabalho, tem compromissos, enfim, uma série de coisas. A gente, claro, está acompanhando tudo de perto aqui no aeroporto de Congonhas, do saguão principal, onde muitos funcionários estão nesse momento, sim, de braços cruzados. A previsão é até às 8 horas. Daqui a pouco a gente vai dar um giro aqui no aeroporto, vamos até os guichês, vamos conversar também com as pessoas, com os passageiros, para saber qual que é o impacto agora, né? Estamos entrando em contato também com as companhias aéreas para entender se vai precisar remanejar voos, vai precisar de um serviço maior, de um multirão aí, enfim, vai precisar cancelar voos até mesmo, porque a princípio a gente não viu nada. Mas segunda-feira já começando bastante complicada, não só aqui em Congonhas, tá? Apurando aqui com eles, com o pessoal que está em greve, com o pessoal do sindicato, isso está se espalhando para outros aeroportos do país. Devolvo para você.